E olha só, meus e minhas lindas, saca só que muito louco. Guilherme III e Rafa Lima aqui, o Fala Fofo favorito desse Brasil, certo? Dando início a mais um programa Isui Podcast. E o nosso convidado de hoje é uma personalidade ilustríssima aí no coração de todos os brasileiros. Vocalista e responsável pela Banda Zero, certo? Sucesso fenomenal aí nos anos 90 e 80. Trazendo aqui pra vocês Guilherme Isnar. Bem-vindo, Guilherme. Ô, meu xará. Beleza, Guilherme. Prazerzaço recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Foi mó barato vir aqui conversar com você. Pô, e vamos começar esse nosso bate-papo aqui, né, Gui? Vou te chamar de Gui ou de Guilherme? Pô, agora é... Tanto faz, velho. É nós. Você é Gui. Guilherme, Gui Isnar. É que aí eu também sou Gui, sei lá, agora bugou aqui. Vou falar do Guilherme mesmo. Guilherme, vamos contar aqui, ó. A gente começa perguntando, né, cara? O Guilherme pequenininho, ele já queria ser músico ou ele queria ser astronauta? Um exemplo. Onde você nasceu? Cara, eu sou carioca de nascimento, né? Quando eu nasci, meus pais moravam em Ipanema, na Barão de Jaguaribe. Depois eu cresci no Leblon, na Carlos Góes. E depois adolesci no Jardim Botânico. Mudei para São Paulo em 78, a primeira vez, para fazer a roupa da Zump. Agora, o moleque, assim, não é que ele queria fazer, ele queria tocar bateria, né? E o meu pai virou para mim e falou assim, olha, é o seguinte, a bateria é um impossível econômico, custa caro, é um impossível logístico, porque é grande, é um impossível acústico, porque eu não quero você me atormentando, toma uma flauta doce e não enche o saco. Pô, que diferença. A flautinha. Mas essa flautinha doce ali na adolescência, né, eu ficava, pô, fogueirinha de Jeribá, né, então assim, eu toquei flauta doce com Ângela Rorô, com Hildon, com o Sérgio Magrão do Terço do 14 Bis, porque era aquela galera que ficava ali na praia em volta do fogo. E assim, a minha primeira banda com 15 anos, no segundo ano do ginasial, não sei como é que chama isso hoje, mas era a minha turma no Colégio Rio de Janeiro, era o Lobão, o Cláudio Nucci, o Zé Renato do Boca Livre e o Guilherme Caran. E aí eu e Lobão e o Paulo Zinc fizemos uma banda que chamava Grêmio Recreativo Nádegas Devagar. Claro que foi o Lobão que batizou. Só que do ginásio, o Lobão já foi direto para música, né? Fez o Vimana logo em seguida, e eu fui para o design de moda. Então, a gente só foi se reencontrar nos camarins do Chacrinha, já com os trabalhos... Aí, ó, aqui temos uma quebra aqui dos paradigmas na Isui, porque geralmente a influência musical ali nos nossos convidados vem ali de infância, pô, o pai é musicista, a mãe já é musicista, incentiva ali. Mas a sua descoberta musical já veio na época da escola, então, aquela molecada. Em casa tinha muita música, né? Meu pai é francês, curtia Serge Gainsbourg, Gilbert Bécaud, ou seja, tinha muita música europeia em casa. E minha mãe curtia Elvis Presley e a música nacional, né? Elisete Cardoso, Miltinho, o que rolava, né? Mas, para eu não me perder... E o que você escutava? A rádio também, naquela época, era uma rádio muito plural. No rádio tinha muita música italiana, muita música francesa, muita música espanhola. Hoje em dia só tem música norte-americana. Sim. Então, tudo isso era enriquecedor. Assim, os primeiros discos que eu comprei na minha vida foi Jimi Hendrix Experience e Are You Experienced? E Janis Joplin, Pearl. Mas antes disso, minha avó comprava para mim Carpenters, Simon Garfunkel, esse tipo de coisa. Que legal essa mistura. E aí no ginásio a banda, sim. E depois da banda lá com a molecada da escola, você foi fazer moda, cara. Design de moda. Porque assim, eu nessa época da adolescência, eu fui um guri bem difícil, e aí meus pais me espirraram para morar com a minha avó francesa, que foi uma bênção, porque minha avó era uma pessoa muito à frente do tempo dela, né? Que ela se divorciou nos anos 10, porque era uma coisa inacreditável. Quem é que fazia isso em 1900? E depois, quando o meu avô ele passou a ocupação alemã inteira em campo de prisioneiro, porque ele era oficial da resistência,
e foi preso logo no começo da invasão. E aí o que aconteceu foi que quando ele saiu do campo de prisioneiro, assim, ele estava pesando 30 e poucos quilos, levou um ano para poder se alimentar de novo de comida sólida, e ele deu um piradão e abandonou a família, entendeu? Acho que quis recomeçar a vida de uma maneira diferente. E a minha avó, ela, para sobreviver, né, e criar 2 filhos, ela começou a fazer, ela desenhava muito bem, ela fazia desenhos, croquis de moda, fez capa das revistas mais importantes, fazia parte central do caderno cultural do Le Figaro, fazia a capa do Jardin de Mode, da Modélia e tudo. Quando ela me contou que ela ganhava dinheiro desenhando, eu sei desenhar. Porque se eu sei desenhar, e aí logo em seguida eu conheci o Simão Azoulay, que era o cara que depois fez a IAS Brasil, e ele perguntou o que eu fazia, eu, em vez de dizer que eu era estudante, eu falei, eu sou desenhista. Ele falou, eu compro desenho. Aí eu comecei a vender desenho para fazer estampa de silkscreen. O Bruce Harry, que é um baixista famoso, tinha uma oficina de silkscreen. Eu falei, Bruce, como é que eu faço desenho para tela de silk? Ele me explicou mais ou menos como fazia. Aí eu levei 10 desenhos para o cara comprou os 10 desenhos. Eu falei, opa, semana que vem eu fui lá, na terceira semana ele falou, olha só, tá muito caro eu ficar comprando desenho avulso. Você não quer trabalhar de carteira assinada? Eu pedi para o meu pai me emancipar, eu era menor. Você poder ter o E aí fui trabalhar com o Simão Azoulay, e aí depois o Renato Kerlakian foi visitar a fábrica no Rio, me chamou no canto e falou, se você quiser um dia pensar em morar em São Paulo, tá aqui meu cartão, me liga. Eu me apaixonei por um modelo paulistana. Aí liguei para ele e em 78 me mudei para São Paulo. Mas você tinha largado totalmente a música nessa época, você estava paralelo? Eu não pensava em fazer música. Música para mim era uma diversão, não era uma coisa que eu pensava. Na verdade, assim, eu queria ser cientista. Mas assim, a academia não me recebeu, entendeu? Eu não encontrei professores que reconhecessem e valorizassem minha sede de conhecimento. Eu só encontrei, na época de ditadura e tal, eu só encontrei professor a fim de me enquadrar, né? E assim, eu era um cara curioso, que questionava, então eu fui convidado a me retirar de todos os colégios que eu estudei um ano em cada colégio, né? Até ir parar no colégio interno e tal, mas por conta disso, né? Eu era curioso, eu queria saber e tal, mas eu não encontrei acolhimento para minha curiosidade. Então, muito tempo eu me senti desperdiçado, né? Porque eu falava, estou aqui fazendo música, podia estar revolucionando a história da humanidade, até que eu li que Francis Bacon, que é o pai da ciência moderna, classifica a ciência em 4 categorias. Uma delas é a ciência da imaginação, a poesia. Eu falei, então pronto, eu sou um cientista finalmente. Que legal, que legal. Bravíssimo. E você veio em 78 para São Paulo, já pela Elos? Pela Zump. Elos já é 82. E como é que foi a experiência aqui em São Paulo? Você chegou a fazer alguma música aqui nessa época da... Eu comecei a fazer, eu vim para São Paulo em 78. Em 82, eu estava com a minha grande amiga, finada, saudosa, Mônica Figueiredo, que foi editora da Pop, que foi a primeira revista de cultura jovem. Depois, nessa época, ela era editora da Capricho, que também foi uma outra revista de cultura jovem. E a gente saiu do Rose Bombom, foi comer uma pizza no Otelo, que era uma pizzaria que tinha na Doc Lobo, ali quase esquina da Oscar Freire. E aí eu estava falando da minha decepção com esse trabalho de moda, né? Porque eu não fui bem acolhido na academia, eu fui para a arte, que é o que normalmente é a alternativa das pessoas. E só que a arte, para mim, virou uma coisa de comércio, produto, né? E aí, de repente, quando eu tive que inventar um nome novo para vermelho, eu falei, isso aí
te falar, muito fútil, muito superficial. É inventar a roda. E aí eu me queixei disso para ela. Ela falou, por que você então não vai ser ator? Eu era um rapaz bonito nos anos 80. Você tem uma estampa, né? Você tem uma voz e tal. Eu até tenho carteira de ator porque eu fiz muita publicidade, então eu tive direito na época. Isso te facultava ter uma carteira do sindicato, né? Aí eu falei, mas eu vou te falar, né? Esse universo da TV brasileira é muito homoafetivo, né? E tem a coisa do teste do sofá. E isso aí não é para mim, não. Ela falou, então por que você não vai cantar? Você tem esse vozeirão. Eu falei, tá aí, cantar eu gostaria. Porque eu tinha acabado de descobrir que a minha voz grossa era viável para... Um timbre aceitável. Porque todos os meus heróis dos anos 70 cantavam fino, né? Robert Plant, John Anderson, eu tinha que cantar tudo assim, falsete, mas aí quando eu comecei a curtir David Bowie e outras vozes, Scott Engel, David Silver, eu falei, opa... Uma coisa mais rachada. Dá para eu cantar, então. Mas e a questão da modelo que você estava apaixonado, deu certo? Deu, casei, tenho um filho com ela, Daniel, que tem 40, vai fazer 45 anos. Sério? Em agosto. Mora em Ibiza atualmente. Já morou Músico também? Não, ele trabalha com hotelaria. Já trabalhou no Havaí. O cara é cidadão do mundo, tem green card, passaporte europeu. Cara. Que legal. É brabo. E aí eu falei, eu adoraria cantar, mas eu só conheço costureira, modelista, cortador. Ela falou, tem problema, eu sou amiga do Bivar, o Bivar está com esses punks aí, escrevendo outro grande amigo que já subiu também na pandemia, um inferno isso. E eu vou falar com ele com certeza tem algum músico para te apresentar. A gente saiu, 2 horas da manhã da pizzaria, quem vinha descendo a Doc Lobo, Antônio Bivar, Clemente Calegari dos Inocentes. Abraço pra ele. Aí a Mônica falou, Bivar, ele é meu amigo, Guilherme aqui, ele é um puta cantor. O que é isso? Não. Ele precisa conhecer uns músicos. Ele falou, tava jantando até agora com uma banda que tem um show marcado para daqui a um mês e não tem cantor. Eles queriam que eu cantasse. Aí eu vou pegar seu telefone, eu vou passar para ele e aí vocês veem o que dá. No dia seguinte, o Miguel Barella me ligou, eu fui fazer uma audição e entrei para o Voluntários da Pátria. Assim. Voluntários da Pátria ainda. A Raiz, basicamente, é um dos berços do punk rock. Foi uma pancada, né? Foi uma coisa, como você falou, em pouquíssimo tempo. Dia você estava desenhando, no dia seguinte você estava cantando. Não, um dia eu era estudante, no dia seguinte eu era designer de moda. E num dia eu era designer de moda, no outro dia eu era cantor de rock. Aí eu fiquei fazendo música e moda até 85, quando eu estava na Elos. Aí eu recebi um convite para gravar um disco no Rio, pedi demissão para o Nelson Alvarenga, ele rogou uma praga, falou assim, não, você está louco, vai jogar 11 anos de experiência profissional para ir atrás de uma aventura, isso aí não vai dar em nada, eu já gravei disco, isso aí não vai dar em nada. Eu tive a sorte de vender 120 mil cópias do meu disco de estreia e ter já uma carreira hoje de 42 anos. Que legal. Não é para poucos não, viu? Não. É o que a gente tem falado aqui, né? A perpetuação, mas a gente vai chegar nos steps by steps ainda do Guilherme. Okay. Porque isso importa muito. E aí, beleza, você encontrou com os caras, fez a primeira audição, primeiro show. Como é que tava você, a sua expectativa naquele primeiro show, você lembra, mano? Minha expectativa era a seguinte, bicho, o meu trabalho na Elos era de fazer a coleção de exportação da Elos. Era um momento muito favorável do real em relação ao dólar. E aí, nessa época, a Elos tinha um departamento só que fazia uma coleção de exportação, que era uma roupa que era costurada na Venezuela, eu de vez em quando tinha que ir para Caracas, e ela ia meia pronta para Miami, em Miami aí eles acabavam e exportavam, né? E aí o que acontecia? Todo mundo que fazia viagem de moda viajava para copiar.
né? Você viajava e via o que tinha tal e copiava e vendia no Brasil. Só que eu não podia fazer uma coleção de exportação copiada para vender lá na coleção seguinte. Então, essa minha época era uma época muito legal, porque as minhas viagens eram de atualização cultural. Então, eu viajava só para ver show, teatro, filme e ver como é que a molecadinha estava se vestindo e qual poderia ser a próxima tendência para voltar para o Brasil e fazer uma coleção para eles, né? Então eu ia muito show. Então a minha visão do rock era uma visão muito estética. Eu falava, pô, os caras têm toda uma preocupação com o visual e tal. E no Voluntários eu tentei, né, criar isso, porque como eu vinha do meio da moda, eu era amigo de todos os fotógrafos de moda, eu era amigo dos editores das revistas de moda. Então, assim, eu fui fazer foto com o Luiz Crispino, do Voluntários da Pátria. E aí eu vesti os caras com as minhas roupas. E os caras iam para o espelho e falavam assim, pô, tô parecendo um viado. Eu falava, mano, olha só, você tem que estar pimpão, porque a gente tem... Isso aí faz parte, não é só a música. É um conjunto, é uma imagem, é você criar uma coisa no inconsciente das pessoas. Então, a minha expectativa era de fazer uma cena impactante, né? O nosso primeiro show foi abrindo o primeiro show do Ira no Carbono 14. Caraca, o primeiro show. O grande jornalista internacional, especialista em Oriente Médio, hoje em dia, o Pepe Escobar, era o discotecário da noite, que eu quase enfiei a porrada nele, porque a gente passou todo o som para o show e ele mudou toda a equalização para discotecagem. Então, enfim, essas maluquices que aconteciam naquela época. E você só estava como vocal ou você também estava compondo? Não, eu recebi um material que estava todo pronto, com o que eu não me identificava, porque era um material panfletário. Bom, tinha lugar, porque era ainda ditadura, né? A gente está falando de 92, aí começou a abrandar, mas ainda, né, as músicas eram assim, A Fúria Brasileira, O Presidente Foi à Feira, Foi Sem Medo, A Invasão do Afeganistão, Cadê o Socialismo? Então era uma realidade que não era minha, porque assim, embora eu fosse uma pessoa politizada, eu não era eu não era militante, né? E nem eles eram, porque também era um monte de burguês assim, do Morumbi, da Granja Viana, mas que era bonita essa onda de fazer uma banda socialista durante a ditadura, chamada Voluntários da Pátria. E nessa época eu era militar, você acredita? Acredito. E nessa época eu não era nem nascido. Cara. Eu era militar. Que louco, meu. Loucura. Mas, enfim, o que aconteceu foi que em um determinado momento eu tentei contribuir para me sentir mais confortável cantando coisas que falassem um pouco da minha verdade. E as primeiras letras que eu apresentei foram totalmente ridicularizadas, entendeu? Anos depois, eu falei assim, os caras sacanearam a minha letra, bicho. Eu tinha uma letra no Voluntários que eu cantava que era assim, o meu ioiô não quer subir, o meu ioiô não quer descer, o meu ioiô tem defeito, eu vou na Coca-Cola reclamar o meu direito. Eu falava, e os caras sacaneavam as minhas letras. Naquela época a gente tinha a Coca-Cola fez uma promoção muito grande que você trocava por ioiô. Então eram coleções de ioiô. Então, tudo bem, eu entendo que tem uma coisa de protesto, né, do meu ioiô tá com defeito, mas, é uma letra ridícula. E você queria fazer algo mais pop, puxado pro pop, pro comercial. Exatamente, e isso incomodava muito a banda. E eu sou uma pessoa muito proativa, eu não entro em nada para morrer na praia, eu entro nas coisas para fazer as coisas andarem. E assim, aí eu descolhi patrocínio, fui atrás do Simão Azulay, meu ex-patrão, ele pagou as passagens aéreas, o hotel, as camisetas, Voluntários da Pátria. Isso em 82 era impossível, porque assim, embora já tivesse Blitz, e Rita, e Lululu e tal, né, você não tinha uma cena rock and roll underground, né? As bandas tocavam umas para as outras. A banda que ia abrir tocava para a banda que ia fechar e vice-versa. Você não tinha massa crítica, né? Rose Bombom é um pouco mais para frente, Napalm, tudo isso é um
pouco mais 84, 85. Então o Voluntários foi tocar no Morro da Urca como se fosse uma banda já excursionando. E isso criou uma situação em que o Thomas, que é meu grande amigo hoje, não sei grande amigo, mas é um amigo, porque ele mora em Londres e tal, criou uma situação talvez de ele achar que eu estava querendo fazer uma tomada de poder dos rumos da banda, qualquer coisa assim, e eu acabei espirrando da banda. Na verdade, 3/5 da banda saíram. O Celso Pucci, outro querido, saudoso, falecido já, o Minhoca, o Maurício, que era baixista do Ultraje, né? E eu. Então saímos 3, ficou o Miguel e o Thomas. Eles reformularam a banda com a Kira S., o Fripp, o Giuseppe Fripp, depois o Gasp entrou no baixo e foi indo. E o Nazi no vocal. Nazi. Aí você, você saiu da Voluntários para Zero, o que foi rápido? O que rolou o que você fez nessa época? Cara, foi rápido, porque nessa época eu, de alguma forma, estava muito conectado com o fio do meu destino, e então tudo acontecia assim. Eu sinto falta disso hoje em dia, eu tenho uma fantasia a respeito de que isso aconteceu, mas a minha vida ela sempre foi sucesso. As pessoas acham que é um objetivo, né? Não é. Sucesso vem de sucessão, uma sucessão de eventos positivos. Nessa época, tudo para mim ia em direção ao sucesso nessa sucessão de eventos. Eu fiquei muito frustrado com a experiência do Voluntário. Você me perguntou das expectativas que eu tinha as maiores expectativas, porque, primeiro, eu descobri que eu era um frontman que fazia uma diferença. As pessoas não estavam acostumadas com um frontman que fosse performático, que tivesse essa concepção de cênica. O máximo que a gente tinha nessa época era os Secos e Molhados e depois o Ney, né? Mas era um outro... Aí é isso aqui, né? Aí é outro patamar. Aí os caras influenciaram o Kiss, aí vai vendo. Os caras, aí era outro patamar. Mas, assim, ali no rock paulistano, não rolava isso, né? Ninguém ia fazer show de camiseta, calça, coturno, normal. E, enfim, eu falei, que saco, dediquei maior tempo, esforço para isso, para dar em nada, né? Então, e eu falei assim, eu tenho uma carreira, né, no universo da moda, né? Eu era um nome, né, eu desenhei as coleções mais importantes de São Paulo, então eu tinha um respeito no meio e tal. Já havia a Fashion Week naquela época? Não, mas eu sou membro fundador do Grupo Paulista de Moda, que é uma coisa que vai originar depois da Fashion Week, pouco mais na frente, né? E aí o que eu falei, não, isso aí então não é para mim, é muito amadorístico, eles pensam muito pequeno, eles têm medo de fazer sucesso, né? Eles que eu digo toda essa geração, sim. Né? Só que aí eu comprava muito disco nessa época, e também como eu viajava muito para o exterior por conta da moda, eu era traficante de corda, pedal... Eu ia de disco, entendeu? Eu ligava para o Kid Vinil, ligava para Arthur Veríssimo, e aí? O que tá bombando? Aonde que eu vou? O que eu compro e tal? Você quer que eu leve para você, meu parça? Era assim que funcionava. E aí eu fui lá numa loja que chamava Underground Records, ali em Pinheiros, e o Luiz Antônio, que era o dono, porque assim, a molecada hoje não faz ideia do que é isso, mas loja de disco era igual uma igreja. Você chegava lá, você tinha uma relação pessoal com o dono da loja, que te ligava, falou, chegou o disco novo daquela banda que você curte, olha, chegou uma banda aqui que eu acho que você vai curtir e tal. Ou seja, era uma coisa muito legal, não era igual essa música grátis. Horas que se passava lá procurando... E depois lendo o encarte e vendo quem tocou o quê, quem produziu. Muitos outros convidados falaram que era tipo um ritual. Exatamente. Era uma igreja, como você falou. Exatamente, é uma igreja e assim, um respeito que essa arte tinha, que foi totalmente perdido, né, com a coisa da música grátis. Então, enfim...
esse cara virou para mim e falou assim, pô, você saiu do Voluntários, né? E aí, o que você vai fazer? Eu falei, não, agora chegou, né? Essa experiência não deu em nada, eu desisti. Ele falou, pô, mano, você não pode, meu, você canta, porra, meu, olha só. Eu ouvi uns caras fazendo um som que era tipo um punk rock progressivo, instrumental, que você tem que ouvir os caras. Eu falei, mano... Quem que era os caras? Chamava Ultimato. Ultimato. Aí eu falei, pô, vou ter que ouvir esses caras agora. E aí fui lá ouvir os caras, né? Os caras ensaiavam numa república de estudantes de Ribeirão Preto, só meninas. E eu estou falando de 1983. O único homem que morava lá era o Kiko Zambianchi, que tinha acabado de vir de Ribeirão Preto. E aí depois a gente acabou, coincidentemente, fomos para a mesma gravadora, a EMI. E aí eu ouvi o som dos caras e falei, mano, isso é muito legal. Era uma coisa meio King Crimson, meio... muito louca, e vieram umas melodias, porque assim, eu da flauta fui para o saxofone, né? No Voluntários, meu primeiro instrumento, porque eu falei assim, pô, meu, eu não sou cantor, vou cantar, e na hora que eu não estiver cantando, vou fazer o quê? Então eu resolvi comprar um timbales. Eu gosto de batucar, aí era uma coisa louca, uma banda pós-punk com um cara tocando timbales, né? Tipo Sheila E., né? Tim Maia. Né? Mas aí o timbales ficou pesado. Tem que carregar aquela pesado para carregar, achei pesado no som. Aí eu comprei uma clave de rumba, que aí era só toque, 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 2 pauzinhos de jacarandá e pronto. Mas depois eu comprei um saxofone, né? Beleza. Aí eu não sou assim um saxofonista, mas eu fazia um barulho performático com saxofone e tal. Então, eu, por conta da flauta, a melodia é uma coisa que vem muito fácil para mim. Eu não toco instrumento harmônico, então meu arranjo é de orelha. Toca isso, toca aquilo, pá, vira uma música, né? Mas vieram várias melodias nesses ensaios, terminou o ensaio, eu virei para eles e falei, olha só, cabe umas melodias nessas músicas instrumentais aí. Vocês curtiriam ter um vocal, ter letra? Como é que é isso para vocês? Os caras falaram, pô, traz aí. Então eu falei, me dá uma fita de ensaio e eu vou ver o que eu faço. Fui para casa, comecei a escrever umas letras. Em cima do instrumental já. Em cima do instrumental, fiz um repertório, né? Nessa época eu namorava a Inés Zaragoza e aí a gente foi passar um feriado de fim de ano, que eu não lembro qual era exatamente, no Guarujá, na casa dela, e aí estava lá o Ivo Granato, que também já sumiu. Era uma loucura, eu me sinto um Highlander, porque quantidade de amigo meu que já está do lado de lá é inacreditável. E aí eu mostrei pro Ivo, eu falei, pô, Ivo, você que é um cara aí que está sintonizado, tal, não sei o quê, grande pintor, né? O que você acha? Ele leu minhas letras e falou, mano, isso aí não tá com nada, isso já era, isso aí é panfletário, mano, a onda agora é outra. Eu falei, puta... Mais um balde de água. Mas eu falei, pô, não vou perder o trabalho, vou mostrar pros caras, vamos ver o que os caras acham. Os caras curtiram, e aí qual era esse trabalho? O zero que eu chamo de original, né? Que era com o Fábio, era uma banda de duas guitarras. Não sei, mas qual era esse que você foi mostrar pra banda? Que ele falou, isso não tem nada a ver. Eram canções como 15 anos, como Cidade Maldita, né? Meia-noite, que é no final profético, né? Meia-noite, quase todos dormem, o meu vizinho teme o mesmo que eu. Afinal, somos cidadãos indefesos na Cidade Maldita. Eles surgem, não se sabe de onde, com fome e sem dinheiro outra vez. Ou seja, eu estava prevendo a onda dos cracudos, entendeu? Era e da deterioração urbana de São Paulo. Estou falando de 40 e tantos anos atrás. Mas por que ele disse que já tinha passado? Porque ele achou que era um punk dos anos 70. Ele achou que era alguma coisa que não tinha mais lugar, mas curtiram. E eu vou te falar, surpreendentemente, ano passado a gente fez um show
aproveitando que o Fábio Golfetti estava no Brasil, porque ele está excursionando com o Gong hoje em dia, né? Aproveitando que ele estava no Brasil, a gente fez um show de 40 anos da formação original completa no Madame, lotação esgotada. Que maneiro. Interpretando um repertório que ninguém ouvia há 40 anos atrás, esse repertório aí que estava engavetado. Uhum. Uma loucura. Se eu pensasse que isso fosse dar certo, eu achei que ia ter meia dúzia de gato pingado. E no palco do Madame ainda, que é uma casa icônica. E gigante agora, né? Agora hoje é uma casa para 5 mil pessoas. Ele foi pegando... O Gé é um puta visionário. Ele foi pegando todos os galpões debaixo da rua, então virou hoje um parque temático gótico. É um lugar... Eu levei minha filha, porque ele está num processo de formação das novas gerações. Então eu levei minha filha, ele fez um arraial gótico. Levei minha filha agora em junho lá, aí eles piram, né? Porque aumenta, tem a masmorra. Vocês davam muito rolê no Madame na época? Muito. Cara, era o berço, Rose, né? Bombom e Madame na Palme, e Carbono 14. Era meu circuitinho, né? Maneiro. Bom de que eu pareço. Aí você... O teu amigo disse que esse teu trabalho estava ultrapassado e você mesmo assim se levou para a banda. Levei e a banda curtiu. A banda curtiu, a gente começou a ensaiar. A banda começou a ensaiar, o Dinho me ligou, porque a gente tinha participado com voluntários de um evento no Sesc Pompeia que chamava, acho que, Tambores da Tribo, alguma coisa assim, e que o Capital Inicial veio tocar. E aí o Dinho se ajoelhou, fez reverência e tal, ficou muito impactado, porque, modéstia à parte, a gente fazia um show muito diferente, né, naquela época. E ele falou, pô, a gente vai fazer um show aqui com a Legião e a Plebe, você não quer vir com voluntários? Eu falei, mano, eu não estou mais no Voluntários, eu estou com uma banda nova que é o Zero. Então, ele falou, pô, então vem com o Zero. E aí o Zero estreou em Brasília. Que loucura. A convite. E aí o que aconteceu foi que eu fiquei muito mais próximo do rock brasilense do que do rock paulistano. Porque em São Paulo, primeiro, o Kid Vinil falava, Guilherme, as pessoas têm bode porque acham que você é um burguês herdeiro da loja Zisnar, que era um grande magazã que existia em São Paulo. Falei, mano, como assim? Meu pai, porra, imigrou no pós-guerra, trabalhava numa empresa de loja de medição o dia inteiro, de noite vendia seguro e enciclopédia, e fim de semana trabalhava de mecânico na oficina, entendeu? Que herdeiro, tá louco? Mas ele falou que tinha essa lenda. Não, ele é herdeiro das lojas Zisnar. Então eu sempre... ele é estilista, é gay, mas fica namorando modelo. Então tinha uma coisa só bem... os estereótipos, né? Tinha uma coisa meio invejosa, meio discriminatória. Então, hoje sou amigo de todo mundo, mas na época, neguinho ficava me tretando com o Nazi, ficava me tretando com o Edgar. Era uma coisa que não era manteigada, entendeu? Era atritado o tempo inteiro. E em Brasília, bicho, Brasília é terra do mundo inteiro, tem neguinho de todo lugar do mundo. Então, em Brasília, eu fui muito bem recebido, né? Eu fiquei no apartamento que o Dinho dividia com o Dado. E aí o que aconteceu, eu que trouxe o rock de Brasília para o Sudeste, né? Porque eu era curador de uma casa que chamava Tifon, ali perto do Shopping Ibirapuera, e aí eu agendei todas as bandas, uma temporada de 4 semanas, cada banda de uma vez, e eles ficavam todos hospedados na minha casa, alguns na minha casa, e dividia, ficava 3 aqui, 2 ali. Mas você não chegou a morar em Brasília? Não, mas eu namorei 6 anos em Brasília, né? A Cecília Santana, que era filha do ministro Carlos Santana. Não o guitarrista, o ministro. Imaginei, o ministro. Vai ser legal, ministro. Então, assim, eu tenho 6 anos da minha vida, ela ficava louca. Ela fala, pô, mas pra que você quer vir para Brasília? Eu que quero ir para São Paulo. Eu falava, mas, pô, São Paulo você só vê quadradinho de céu. Eu chego aqui em Brasília, são 360 graus de horizonte. Meu espírito faz... Sim. Entendeu? Eu sei que você não gosta, você é baiana do litoral, mas para mim
é incrível. Isso é engraçado, né? Que a galera, assim, mais distante, vamos supor, não de megalópolis, que hoje a gente tem várias megalópolis, Sim. mas o sonho da galera mais distante, assim, do mais interior, é ir pra megalópole. Sim. E geralmente quem nasce e cresce na megalópole é meter marcha daqui pro interior, pro litoral. Sim, porque pô, o grande centro, ele te oferece muita coisa, mas ele também te suga muito, Sim. né? Então, assim, Tem que pagar um preço. eu não tinha plano de voltar a morar em São Paulo, mas aí a mãe dos meus segundos filhos voltou para São Paulo e eu quis ficar perto dos moleques. Então, acabou que a vida me trouxe de volta para São Paulo. Mas a minha teoria é o seguinte, não tem outro lugar melhor para você trabalhar no Brasil. Né? Embora a cidade esteja completamente deteriorada, né? De carro você parece que você está andando na superfície da Lua, tudo remendado, esburacado, e a cidade mais rica do país, então não dá para entender, entendeu? É só remendo, ninguém só faz remendo. O Rio está um tapete. Minha namorada, quando chega no Rio, bicho, ela fala, caramba, que ruas maravilhosas aqui, São Paulo é um inferno. Mas assim, a cidade, ela te dá muito, mas te suga muito. E aí você tem uma fase ótima, que foi justamente a que eu morei aqui. Eu morei aqui dos 18 até os 30 e poucos anos, entendeu? Porque é uma época que você tira mais da cidade do que a cidade tira de você. Depois disso, bicho, se você não fez um pé de meia legal, que dá para você ter uma casa no litoral ou no interior, vaza, porque a cidade começa a tirar mais de você do que você tira dela, né? E você nunca pensou, quando você começou a trazer a galera de Brasília para cá, você nunca pensou, de repente, não passou pela tua cabeça largar o vocal e passar a ser produtor, empresário? Cara, hoje está muito na moda o artista gestor, né? Eu tô falando daquela época ainda. Sim, mas vou só traçar um paralelo. Hoje, os artistas bem-sucedidos são os artistas que têm uma visão administrativa da carreira, tipo aquela Swift lá, eu não sei como é que é o nome dela, Taylor Swift, entendeu? Ninguém faz licenciamento de marca. É um fenômeno. É um fenômeno, né? Eu sou um grande criativo, eu não tenho menor veia produtora, entendeu? Porque antes, né, se a gente parar para ver o mercado, né, nos anos 80, 90, até os 2000 mesmo ainda, tinha a hierarquia, né? Então, a banda ser um sucesso, ela já tinha lá o produtor, ela tinha a gravadora, ela tinha a produtora, todo mundo, o cara só tinha a preocupação de ensaiar e tocar. Sim. Hoje em dia não, hoje em dia é aquilo que você falou, muitos artistas são gestores da própria carreira, Então, assim, eu ainda estou esperando, com 42 anos de carreira, eu ainda estou esperando alguém que me empresarie, porque eu, sei lá, a modéstia me impede de falar, mas eu acho que eu sou o melhor cantor de rock em atividade do país. A gente vai falar daqui a pouco também do que você está fazendo, nossos projetos. Bacana. Antes da gente falar disso aí, cara, me dá um minutinho pra gente fazer o nosso primeiro jabá aqui, Guilherme. Opa, porque o jabá é importante a gente lembrar de quem lembra da gente, certo? Então eu vou começar falando o nosso jabá aí do pessoal da Ruvolo Glass Company, certo? A Ruvolo é a nossa mais nova parceira aqui na Sweet TV, certo? Um oferecimento deles aí pra vocês e a nossa eterna gratidão. A Ruvolo Glass Company é a maior fabricante de copos licenciados e também artigos para o lar made in vidro, certo? Do Brasil. Então, tudo que você precisa aí, você quer uma boleira, você quer uma frateira bonita ali pra fazer aquela... Eu tô precisando de uma tigela. Tem um kit convidado? Tigela, em breve vamos ter aqui o kit convidado Sweet TV ainda. Canecas personalizadas. Ó, que legal. Copos personalizados e alguns acessórios mais ali. Bacana. Em parceria com a Ruvolo. Então, você aí que tem um restaurante... tem a sua casa, tem o seu hotel, procura itens de qualidade aí para atender o seu cliente, conta com o pessoal da Ruvolo, certo? Que eu tenho a certeza que não vão decepcionar vocês. Ruvolo... Lembrando que é uma empresa de mais de 100 anos. Uma empresa de mais de 100 anos em território tupiniquim, cara. Imagina... Incrível. Mó know-how. A dureza que foi resistir esses 102 anos com os nossos desgovernos sequenciais. Não é bolinho, não. Então não dá bobeira não. Sweet TV, Ruvolo Glass Company, tamo juntasso nessa parceria. É nóis! E vamos voltar esse nosso bate-papo aqui depois desse jabá incrível da Ruvolo aí. E gostaria de pedir para vocês deixar o seu like, compartilhar com seus amiguinhos, certo? E comentar aqui embaixo também qual é a música preferida da Zero aí no coração de vocês que estão assistindo a gente. E Guilherme, vamos voltar esse nosso papo aqui.
A gente estava falando da trajetória, né, de Brasília a São Paulo e trazer os caras para cá e fazer o show. Mas eu queria uma pergunta. O diferencial que a Zero trouxe na época das outras bandas, além do artístico, do performático que você idealizou, nas letras, cara. As letras mais focadas pro pop, mais focadas pro romântico. Toda a banda adorou e seguiu o projeto? Ou tinha gente que era contra e queria fazer aquele som mais reaça, mais politizado? Assim, banda é uma coisa complicada. Sim. Porque assim... São várias cabeças. São várias cabeças, cada um tem um objetivo, né? Mesmo que ele não seja explícito, né? Mas assim, num primeiro momento, tá todo mundo na mesma canoa remando junto. Sim. Quando alguma coisa acontece bacana de positivo, aí, às vezes, quase sempre, cada um começa a se sentir responsável por aquilo e começa a querer puxar a coisa para o seu lado, né? Então, assim, o Zero, que é a formação original, que tinha o Fábio Golfetti e o Cláudio Souza, que saíram para fazer o Violeta de Outono, o Nelson, que saiu para fazer o Dialeto, o Beto, que saiu para fazer o Now, assim, um pouco isso, porque quando a coisa começou a dar certo, que a gente foi gravar o primeiro videoclipe, o Fábio falou para mim, olha, eu tô querendo fazer um som mais psicodélico e tal, vou sair da banda para fazer o Violeta de Outono. Aí eu falei, não, de novo, mano, que saco. Vamos ter isso. Não, então desisto de novo, tá confirmado, porque o francês tem um ditado que é jamais deux sans trois. Jamais dois sem três, né? Então eu sou uma pessoa assim que eu sempre dou uma segunda chance. A pessoa pisa na bola com você uma vez, você dá uma segunda chance, porque dificilmente, claro que se for uma pessoa que você preza, respeita e admira, né? Você dá uma segunda chance, porque dificilmente ela vai pisar de novo na bola com você. Se ela pisa a segunda vez, é certeza que ela vai pisar a terceira. Então, nunca dois sem três, né? Aí eu falei, então agora eu tô convencido, não é para mim essa história de rock, vou continuar aqui na moda mesmo, me enche o saco, mas que se dane, eu ganho meu dinheiro, viajo no mundo todo, tô feliz. Tô tranquilo, namoro os modelos, tá tudo lindo, né? Isso devia ter sido a melhor parte, né? Imagina namorar os modelos. Não Todo mundo via as minas na revista, na TV e ficava assim, meu Deus, e você lá do lado dela, no backstage. Não, mas modelo, bicho, é igual artista, é o trabalho dela, né? A pessoa é a pessoa. A modelo não é modelo a noite inteira, ela não dorme do teu lado daquele jeito, não acorda daquele jeito. Aquele jeito é na revista, na época não era Photoshop, mas era maquiagem, massa Mas deixa corrida. A gente daquela época ficar sonhando, a gente não se imaginar. Não estraga a nossa ideia. Tudo bem. Mas, enfim, aí eu falei, desisti de novo. O que acontece, né? Assim, a banda que é considerada a banda seminal do rock urbano de São Paulo é o Agentes, né? Que é a banda que era a banda do Kodiak Bachini, que hoje se chama Alpa Kamashka Akasha, que é um grande amigo, um grande, extraordinário músico e compositor que só os amigos sabem, porque ele só toca para os amigos, mas enfim, é um talento extraordinário e visionário, e ele tinha essa banda Agentes com dois guitarristas, que eram o Miguel Barella, com quem eu trabalhei no Voluntários da Pátria, e o Eduardo Amarante, com quem eu fui trabalhar na formação que eu chamo de clássica do Zero, porque é essas composições que você se referiu e que foi a que ficou conhecida do grande público, porque fez muita TV, fez muito show, é a que estourou, né? Eu encontrei com ele na rua e ele falou, pô, meu, o Zero acabou, você não vai mais cantar não, Eduardo. Olha, cara, realmente eu tive a prova dos 9 de que eu não tenho cabeça para essa coisa, porque... Mas nessa época o Zero já estava estouradão? Não. Nessa época a gente gravou um compacto, a gente entrou num pau de sebo, que a molecada, assim, pau de sebo, assim, fazia um LP com 15, 12 bandas, e aí se uma dessas bandas estourasse, ganhava um contrato para fazer um disco. A gente entrou num pau de sebo que tinha um nome muito ruim,
Os Intocáveis, né? Mas é um pau de sebo de outro visionário, que é o cara da Deck Discos. Eu acho que eu lembro bem. Ih, meu Deus, fugiu o nome dele. Já eu vou lembrar. O pai do Rafael. Já vou lembrar o nome dele. Tranquilo. E o Augusto. Antônio Augusto? João Augusto. João Augusto, acho que é isso. E aí tinha o Zero e o Capital Inicial. Então essas duas bandas ganharam um contrato na CBS para fazer um compacto, e Heróis, que era uma música desse compacto, começou a tocar na Rádio Fluminense no Rio, que era uma rádio alternativa que tocava essas coisas que não rolavam. Então, quer dizer, começou a ter uma execução radiofônica, fomos chamados para gravar um videoclipe, a coisa estava indo, mas tinha um sucesso no underground, não era mainstream. Não era ainda isso daí. Quando o Eduardo veio me perguntar se eu ia fazer banda, eu falei, não, mano, isso aí não é para mim. Ele falou, olha, eu estou fazendo um som de diversão aí com os caras, eu tenho minha banda Azul 29, mas o Fred, que era do Degradê, que foi o primeiro grande sucesso radiofônico do rock paulistano, você lembra disso? Você não lembra? Ele lembra assim, não vou lembrar. Quem faz amor em sonhos, quem sonha com amor, é mais que um sonhador. Rogério Rego, puta vocal Sting, banda inspirada no Police, depois procura. Vou estudar. Tá no repertório dessa banda de evento, que eu vou depois vou falar sobre ela. E o Rick Vilas, que era o baixista do Joey Eutanasia, que é outro que também já subiu, né? E a gente está fazendo um som só para curtir, ficar tocando. Para me divertir, eu tô afim. Vou lá, então, que dia vocês vão ensaiar? Dia tal. Aí eu fui lá, toquei a campainha, me atendeu um senhor francês. O que é que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vim... veio tocar com os meninos, estão lá no quarto, lá no fundo. Aí eu fui lá, bati na porta, o Fred atendeu. Quem é você? Eu falei, não, o Eduardo falou que vocês iam fazer um som hoje. O Eduardo Amarante, falecido, grande guitarrista, responsável pela personalidade musical do Zero, né? A guitarra dele meio David Gilmour, meio Steve Hackett. E aí ele me convidou. Aí falou, tudo bem, ele não veio, mas entra aí. Aí a gente começou a fazer um som, eles tinham lá uma TR-707, que a gente chamava de Jorge, uma bateria eletrônica. Nesse dia a gente fez cada fio um som e começou a compor Formosa. Aí eu falei, tá bom, vamos aí e tal. Aí depois a gente saiu da casa do Fred, foi ensaiar o Eduardo era sócio do Rica num estúdio chamado Quadrofene, ali na descida do Pacaembu, e o Fred é irmão do Alec do metrô. E tinha uma garagem de 4 carros, a gente dividiu em 2, ensaiava o metrô num e essa banda, que era uma banda de curtição, na outra. Um belo dia me liga o Jorge Davidson da EMI e me fala, olha só, eu recebi aqui um demo que tem uma música que eu gostei muito, Os Olhos Falam, que era uma demo da formação original. Eu falei, mano, mas acabou essa formação, eu desisti dessa coisa de rock, isso aí não é pra mim, não. Eu falo, que pena, mas se você resolver eu até tô fazendo um som, mas a gente não tem pretensão de gravar, de fazer nada. Ele falou, bom, a porta está aberta. Se você mudar de ideia, me manda aí, eu tô aqui esperando. Sim. Eu falei para os caras falaram, a gente já tem 4 músicas. Não, já tem 3 músicas. Vamos fazer mais algumas e a gente manda para ele ver, quem sabe e tal. Eu falei, tá legal. Numa dessas, eu um dia mostrei para o Fred lá um pam, 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 pam. Pam, 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 pam. E falei, Fred, harmoniza isso aqui para mim, por favor. Aí ele, eu sentei na escada e escrevi, agora eu sei inteira. E aí, sei lá, uns 2, 3 dias depois, o Fred trouxe o Paulo Ricardo no ensaio. O Paulo, que música, a música é linda, quando você for gravar, me chama, quero gravar com você e tal. O RPM ainda não era o que virou alguns meses depois. Então, entre a gente gravar o disco e o disco ser lançado, Louras Geladas explodiu e tal...
E aí o que aconteceu foi que a gente mandou esse trabalho para o Jorge falou, pô, pode vir gravar, entendeu? Qual o nome da banda? E eu falei, mano, olha só, o Zero já tem um nome no underground, será que a gente mantém o nome? Ah, mantém e tal, então vamos de Zero mesmo. E aí ressurgiu das cinzas a Zero Again. Exatamente. De onde saiu a Não era exatamente das cinzas, porque ainda estava quentinho, tinha acabado de acontecer. Estava morno. E aí, pô, realmente o Paulo veio gravar com a gente, só que aí até lançar o disco, quer dizer, a música que o departamento de marketing da gravadora escolheu com a banda para ser a música de trabalho, normalmente, galera, a música de trabalho é a faixa 1 do lado A do LP. Né? Principal zona. Era Cada Fim um Sonho. Só que quando chegou na rádio LP, porque infelizmente no Brasil tinha esse mau costume de mandar o LP para a rádio em vez de mandar um single promo, né? Quando chegou o LP e os caras viram que tinha Paulo Ricardo, que era o astro do momento, os caras saíram tocando Agora Eu Sei, que é uma música que não tinha nada a ver com o que acontecia no rádio, né? A gente alternava no Hit Parade com Entrei de Gaiato no Navio. Era primeiro lugar, Entrei de Gaiato no Navio. E depois, primeiro lugar, há muito tempo eu ouvi dizer. Uma música de cortar os pulsos, a gente ia fazer programa infantil. Mas de onde saiu essa inspiração para Agora Eu Sei? Tomei um pé na bunda de uma menina que eu estava muito apaixonada, Mariô Pedrosa, e irmã do meu querido e falecido amigo João Pedrosa, e ela, de repente, falou assim, não tô afim não, e eu escrevo sempre a partir de uma experiência pessoal. Claro que aí eu invento uma história. Não há sentimentos mais fortes do que a de um coração partido, meu amigo. É porque quando você tá na merda, quando todo mundo, a pessoa, ela fala assim, porra, ele tá na merda que nem eu. Então é uma coisa que cria uma empatia, uma conexão imediata, entendeu? A alegria também, né? Eu tive com o Benjor agora no show da Blitz, pô, é um cara assim que nunca escreveu uma música triste na vida. Mas o brasileiro gosta do que faz sofrer, né? O brasileiro, não é à toa que a sofrência faz tanto sucesso. É verdade. Né? Só que assim, você pode falar de uma dor amorosa de uma maneira totalmente superficial e descartável, mas você pode embutir lições filosóficas nisso daí, né? Que foi o que eu sempre tive a pretensão de fazer. Mas, por exemplo, você não estava... Quando tocou Entrei de Gato no Navio e entrou Eu Sei, vocês ficaram chateados com isso? Não era isso que vocês queriam que começasse? Não era, porque primeiro que tinha participação do Paulo Ricardo, então isso atrapalhava a nossa divulgação. Mas o Paulo Ricardo vem? Não, o Paulo Ricardo não vem, porque ele está bombado, tá louco. Sim. Né? E depois, será que a gente vai sobreviver ao Paulo Ricardo? Porque será que vão achar que a gente pegou carona e vai ser uma banda de uma música só? Aí, quando começou a tocar Formosa, que também não era música de trabalho, mas aí a gente relaxou, porque então tá bom. Então, desvinculou as pessoas curtiram o nosso som. Agora, o nosso som, eu muito tempo, não vou dizer rancoroso, porque eu não alimento rancor, mas eu guardava uma mágoa, porque assim, todos os documentários do rock de Brasília não me mencionam, né? E eu tenho um papel fundamental na capilarização do rock brasiliense, né? Sim. Eu tenho lá depoimentos do Bonfá, do Felemos e do Felipe Seabra falando, o Guilherme foi embaixador do rock de Brasília. E os livros, né, do Arthur de Pieve, também falam do Zero como uma coisa, uma banda de um sucesso só, ou coloca a gente ali na quinta prateleira, entendeu? E isso era uma coisa que eu ficava magoado. Depois de um tempo, eu entendi que, tipo, José Augusto Lemos, que
será que foi o Zé Augusto Lemos? Não lembro agora quem foi, que veio fazer o meia-culpa. Falou, pô, mano, desculpa aí, a gente pegou muito no seu pé na época da Bis, mas, pô, o Zero era uma puta banda. E eu fui entender que as pessoas tinham muita dificuldade, os biógrafos daquele momento tinham muita dificuldade em situar o Zero ali. Sim. Entendeu? Porque era muito diferente de tudo. Mas era estouradaça. Vocês saíram da Fluminense, estavam na Transamérica, na cidade. Sim. E na AM também. Era uma coisa de doido. Fora os programas de auditório, Chacrinha, Fantástico, o Globo de Ouro, a grade infantil toda. Mas, pô, era difícil você fazer Xuxa com as criancinhas. O que isso traz de dor? Era a Xuxa é outro capítulo. Depois daquele americano... I like Short Dick Man. Esse é o clássico. Bom, mas aí como é que foi? Aí o Zero, como é que você ficou no Zero até quando? Porque vocês tiveram paradas e retornos, né? Não, aí o Zero, o que aconteceu foi que logo depois da abertura da Tina Turner, né, porque a gente foi convidado por ela para fazer os shows de abertura. Então eu tenho a honra de ter tocado no Maracanã, na maior plateia de um público pagante de uma artista solo do século XX, Guinness Book of Records. Que legal. Né? Foda. Não é pra qualquer um, não, mano, essa aí. Sem luz, sem som, daquele jeito que eles tratavam o artista brasileiro naquela época, mas eu estive ali. 2 noites no Pacaembu e uma no Maracanã. Logo depois desse show, o Fred, que era o meu principal parceiro de composição na banda, resolveu se dedicar à empresa dele, que é a Abro, que é uma empresa de fabricação e importação de instrumentos musicais que ele tem com o Alec, com o irmão dele. E então a banda acabou em 87, né? Mas a gente tinha agenda até 92, então a gente ainda excursionou até 92, tinham compromissos assumidos. Entrou o Luiz Deboni, falecido, querido, saudoso Luiz Deboni nos teclados, e a gente seguiu fazendo som, mas nesse período todo a gente não compôs uma música nova, então broxou, entendeu? A coisa do Zero broxou. Eu, em 92, e também isso também culminou com a derrocada do rock, né? Sim. Porque rolou uma pressão das multinacionais, falou, mano, a gente tem que vender Michael Jackson, Dire Straits, Madonna, porque tem que acabar com esse rock nacional, porque a nossa geração inverteu o paradigma de execução, né? Antigamente era 20% de música nacional, 80% de música estrangeira. A gente passou a ocupar 80% do dial, então isso complicou as vendas dos caras, Sim. né? E aí a galera voltou num movimento que eu chamo de gringalização. Exatamente. Dos 90 como é que eles fizeram essa transição? Eles primeiro foram pro brega, né? Então, assim, quem que surfou na avenida que o Rock 80... Porque nós somos bandeirantes. Sim. A gente desbravou o Matagal. O Matagal, porque, mano, não tinha instrumento, não tinha equipamento, não tinha turnê. Eu fazia um show sábado em Salvador, domingo em Curitiba. E sexta no Rio de Janeiro. Era desgastante, né? Era loucura. Eu cheguei para fazer show num lugar, né? O produtor ele sempre corria para ver cadê a mesa de som, porque tinha muito teclado, precisava de muito canal. Então a primeira coisa, cadê a mesa de som? Cadê a mesa de som? E aí um dia o cara falou, não, calma aí, vai chegar, calma aí. Ele falou, mano, cadê a mesa de som? Daqui a pouco ele ouve assim, ui, 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 ui. Aí vem um cara empurrando um rack de 3 em 1. O 3 em 1 era assim, toca disco, gravador, amplificador. Né? E um lugar para botar disco embaixo. Tá aí sua mesa de som. O cara fala, mano, você tá doido? Eu fiquei aqui pensando, 3 em 1 era o 3 em 1 que eu conhecia na época? Era. Para o cara do contratante, uma mesa de som era um 3 em 1. Né? Enfim. Não, mas peraí, voltando, como é que resolveu esse caso nesse dia? Aí falou, mano, não vai ter show, né? Não vai ter mas eu vou fazer show. Peraí, vou tocar o cassete aqui no playback e a gente vende, tá? Então, mano, a gente abriu essa estrada na foice, no facão.
quem ganhou dinheiro foram os sertanejos, porque aí os caras pegaram o nosso visual, né? Fizeram cabelinho new wave, botaram colar de pérola, camisa de seda, vieram no visual e vieram surfando na estrada que a gente abriu. Aí já tinha turnê, contratante do Sul, contratante do Centro-Oeste, equipamento, já tinha tudo, né? O Brasil na década de 90 e início de 2000, ele sofria os modismos. Você teve o modismo do funk, do pagode, do sertanejo, que continua, do axé. Era uma coisa de doido. E vinha assim, lambada no início. Nossa, massacrava, gente. Se você não fugisse para uma Fluminense ou uma cidade também. Porque ainda não tinha internet como a gente conhece não, hoje, esquece, né? Isso, esquece a internet. Bom, enfim, aconteceu que os caras dominaram a parada, né? O mercado mudou completamente. Hoje você não pode fazer um álbum conceitual, porque ninguém ouve um álbum, né? Ninguém ouve uma música. Hoje em dia você não pode mais solo de bateria, solo de guitarra. Solo? Como assim solo? Você tem que começar a música com refrão, né? Então, eu realmente não sei mais o que vai ser, né? E música de aí, eu vi aquele rapaz, o Felipe Vassal, eu gosto muito das coisas que ele fala no Instagram, ele falou, olha, vai rolar a gourmetização da música, né? Porque hoje em dia você tem a opção de comprar processados e superprocessados ou de comprar orgânico, que é um pouco mais caro, mas é muito melhor. Com música vai ser a mesma coisa, você vai ter a inteligência artificial produzindo hits, pereré, pereré, e você vai ter os artistas, pereré, pereré, pereré. Eu não sei como é que vai ser, eu não ponho nada em plataforma digital. O que tem do zero em plataforma digital são as coisas que a gravadora, que é a detentora dos fonogramas, colocou, e uma live session que a gente gravou do Audio Arena Originals, que aí eles também que colocaram. Os singles que eu coloquei durante a pandemia eu derrubei, eu acho vergonhoso que a miséria que eu recebo por streaming, além de ser uma miséria, ainda serve para financiar a ID militar, porque o dono do Spotify, a empresa, ele tem uma empresa de AI militar, mano. Na maioria, né? Então, socorro, né? Uma coisa muito interessante que muita gente não sabe, aí só uma curiosidade, lembra quando saiu um joguinho de Pokémon, que saiu até no jornal, a galera olhando Pokémon e procurando Pokémon? A empresa por trás desse jogo disponibilizou o jogo de graça para o mundo inteiro, e hoje em dia eles estão produzindo um mapa global de localizações melhor que o do Google, para vender para as empresas de geolocalização. Falei, mano, ideia de milhões. A galera não imaginava que era essa a intenção. Uma coisa que muita gente não sabe, o Brasil não tem sistema de GPS, né? O Brasil usa o GPS militar norte-americano. Quando você compra um celular, quando você compra um navegador, o navegador que tem no carro, você paga uma fração disso, vai pro Pentágono, não sei como é que fala, tem lá um nome do departamento que cuida do geoposicionamento. Departamento de Desenvolvimento Tecnológico. Não, do militar norte-americano. Ou seja, todo agronegócio que depende de geoposicionamento, bicho, na hora que o Trump resolver parar, corta aí o GPS do Brasil, acabou, mano. E vem cá, o que hoje você está... Quem você está escutando hoje? Vamos falar de hoje? Vamos falar de hoje? Vamos, que eu quero saber dos trabalhos dele. Então vamos falar de hoje, mas antes de falar de hoje, vamos pro nosso segundo jabá aqui, ó, porque eu sou assim mesmo, o jabá tem que... É importante lembrar de quem lembrar da gente, certo? Mano, é importante apoiar quem nos apoia. Viva a arte, viva a cultura e viva a música. E adivinha de quem que é o segundo jabá? Adivinha. Marketing Animado. Lógico, não podemos deixar de falar da galera da Marketing Animado, certo? É uma produtora audiovisual completa, localizada aqui na Brigadeiro Galvão, na Barra Funda, certo? Eles possuem rooftop, estúdio para podcast, estúdio para foto, estúdio para gravação de vídeo e além de todo o sistema de audiovisual que eles podem auxiliar você e a sua empresa, a sua banda, eles ainda contam com a parte do digital. O que seria a parte do digital, Guilherme? A parte do digital é simples. Eles vão assessorar aí a sua empresa, sua carreira, com o Instagram e redes sociais,
com criação de websites, identidades visuais, e o nosso Fala Fofo mais querido desse Brasil, Rafa Lima, tá entrando agora com a parte de assessoria de imprensa e mídia dentro da Marketing Animado aí pra vocês, certo? Então não dá bobeira não, conte com a Marketing Animado para tirar suas ideias do papel em 2025. E o drone? E o drone, não pode esquecer o voo de drone, que ele sempre lembra do voo de drone que os caras fazem também captação em drone, certo? Pacotão, né? Poxa, é tudo em um, all in on. É tudo aqui na Marketing Animado você resolve. E pra ficar claro aí pra vocês, Marketing Animado e Sweet TV, entendeu o que é que desenha? É nóis! E vamos voltar nesse nosso... Ah, tá na geral, né? Pera aí. E vamos voltar nesse nosso papo incrível aqui. Continua essas histórias magníficas que o Guilherme trouxe pra gente aí, certo? Só que agora é hora de falar de um momento diferente. É hora de falarmos do momento do presente, trabalhos presentes e o que o Guilherme tá fazendo hoje em dia. Vai lá, Rafa, qual que era a pergunta que você tinha aí, Rafa? Eu comecei primeiro para saber o que o Guilherme tá escutando hoje. De novo, novidade, o que você tá... Eu vou te surpreender, porque assim, o Guilherme ouve muito pouca música. Porque eu trabalho com música, entendeu? E eu, tipo assim, quando o último CD que eu gravei, que já era um CD solo meu, mas que aí, como eu lancei ele na época que o Capital deu aquela bombada com primeiros erros, eu falei, não, vou botar como zero, quem sabe eu pego uma carona aí. O que não aconteceu, tristemente, mas que tem músicas muito boas. E quando eu mostrei para o produtor Nilo Romero uma das músicas que chama A Culpa Não É do Amor, ele falou, pô, mano, você ouviu o How to Dismantle an Atomic Bomb do U2? Eu falei, não, ainda não ouvi, é legal. Ele falou, mano, vão dizer que você tá chupando os caras. Aí eu fiquei meio assim, aí eu falei, opa, peraí, você tá dizendo que a minha música parece a música da maior banda de rock do momento, cara? Pô! Porque isso polui, né? Então, assim, na verdade, a música que eu ouço é música clássica e jazz, né? Que tô de Thelonious Monk aqui. Isso é o que eu ouço, mas é ambiente, né? É ambiente. Aí, que eu ouço de música nova, eu ouço no carro da namorada, que graças a Deus tem um bom gosto maravilhoso. Então ela que me apresenta essas coisas mais novinhas, entre aspas, Tame Impalas ou Wet Leg, ou essas coisas assim. Ela curte mais um indie ali. Curte um indie. E eu faço mixtape de indie para ver o que a molecadinha tá fazendo. Mas aí é trabalho, aí não é que eu tô ouvindo música, aí é para estudo. Entendeu? Vamos ver como é que tá. E assim, eu fico muito feliz porque eu vejo que tem uma onda de rock feminino gigante no independente. Né? Isso a gente tem que comentar. Isso é uma energia muito legal. Agora, o que acontece também é o seguinte, eu não vejo nada novo. Tudo que eu acho legal atual me remete à sonoridade oitentista, direto, sempre, né? Então, daí minha teoria é que 80 não é uma década no calendário, né? 80 é sinônimo de música boa, porque você ouve e fala, pô, mas isso aí é meio 80. Não é, é bom. E aí você imediatamente cola com aquilo ali. Ou é a fonte do que a molecadinha de hoje está produzindo, inspirado nisso, como muito do que a gente fez nos anos 80 foi inspirado na discoteca dos anos 70, né? Do progressivo, né? Enfim. E eu acho que esse, vamos chamar assim, essa cidade negra, essa era negra da música brasileira, da cultura brasileira ali, que se iniciou Isso deixou uma lacuna de qualidade de sucessos musicais que fez com que hoje os jovens, por exemplo, eles vão procurar referências lá atrás, igual você está falando, nos anos 80, nos anos 70, mas a gente, sonoridade raiz. Mas a gente tem o domínio aí de uma música que é totalmente deletéria, né, da juventude, né? Uma música que trabalha com 4 temas, balada, birita, pegação e traição. Né? Que geração que você cria com isso? Né? Assim, eu não sou contra a música de entretenimento, mas eu acho que só a música de entretenimento, né? A música é um instrumento poderoso de transformação. Sim. E você ainda desenha?
Nem por hobby, alguma coisa? De vez em quando eu rabisco alguma coisa e tal, né? Quem sabe eu vou virar pintor na vida. Eu tenho tantos projetos para o futuro, né? Que a gente está falando de presente, mas eu achava, quando eu tinha 30 e poucos anos, que hoje em dia, eu estou com 68, 67, eu estaria escrevendo meu terceiro romance. Ainda não comecei a escrever o primeiro, entendeu? É porque a vida vai andando, né? Eu achei que eu ia estar aposentado. Eu estou ensaiando 3 bandas diferentes. Isso novas. que a gente vai falar agora, a gente quer saber. Vamos falar dos projetos. O que são essas bandas? Bom, eu vou começar pela que eu estou mais entusiasmado, né? Porque eu fui ver o show do Andu, que é a banda nova do André Frateschi, e fiquei em ereção plena, porque era um show de rock porrada, dançante, energético, né? E eu saí energizado, com o olho arregalado, dei de cara com um amigo meu baixista, o Ney Haddad, na saída do show. E eu falei, porra, Ney, caraca, que inveja de fazer um som assim, só músicas novas, não aguento mais ser Guilherme Coverdale, né? E aí ele falou, pô, meu, também, né, que demais, vamos fazer, vamos. Então eu estou ensaiando uma banda nova que tinha um nome provisório de Esnários Psicofônicos, porque eu preciso botar meu nome, porque eu preciso que a Wikipédia reconheça que eu tenho relevância, que me tem sido negada até hoje. Já derrubaram 4 verbetes meus, o que eu acho louco, porque assim, o meu ex-guitarrista Fábio Golfetti tem verbete e eu, que sou compositor de todas as músicas, não posso ter, mas que já fui secretário de Cultura em Nova Friburgo, secretário de Governo em Nova Friburgo, enfim, essas maluquices. Deve ser algum fã do Paulo Ricardo que fica me sabotando lá dentro. E apresenta a banda, quem está com você na banda? Nessa banda é o Ney Haddad no baixo, os irmãos Molina, o Jax na guitarra e o Jeff na bateria, e o Willie F., que era o guitarrista do Vultus, na outra guitarra, e faz guitarra e teclado e produções e tal. Fazer música nova é uma coisa muito rejuvenescedora. E fazer rock dançante também é uma coisa que eu nunca fiz, porque na minha carreira inteira é de show de teatro, sentado, né? As músicas do zero, você não tem música para dançar, né? Então eu tô, assim, a gente já tem várias composições novas. Curtindo esse momento. Muita coisa. E já tem shows agendados? Eu já falei com a Mariana Eva, que é a Madame Mim, que também é produtora. Eu falei, olha, a gente já dá para abrir algum show, fazer 6 músicas já dá, porque a gente toca algumas músicas do repertório do zero que eu nunca toco. Tipo 100% Paixão. Mas uma roupagem nova ou vocês? Uma roupagem nova, mas porque são composições pós-punk ou de rock muito pesado e que elas acabam sobrando no repertório porque os fãs querem os sucessos, né? Querem as músicas mais conhecidas. Então, 100% Paixão da formação original está no repertório, Labirinto 21, que é uma composição dessa formação que está comigo desde 2017, e Canção Proibida, que é uma canção também que é uma canção solo que está nesse disco que eu batizei do zero também, Quinto Elemento. Algumas canções são de rock mais pesado. No Voluntários, você poderia aproveitar alguma coisa também do Voluntários, tocando uma nova atualização? Não, porque, justo como eu te falei, não são verdades minhas. Eu tenho dificuldade de cantar verdades alheias, entendeu? Eu não tenho identidade afetiva com esse repertório. Entendi. Eu tinha com o espetáculo que a gente fazia, né? Isso daí era uma coisa que eu curtia, mas não o repertório exatamente. Então essa é uma banda e eu publiquei outro dia um ensaio e falei, olha, essa banda ainda não tem nome, né? Porque, assim, psicofonia é uma coisa muito legal, mas você tem que explicar. A psicofonia, ela pode ser interpretada como o fenômeno da inspiração, porque eu acho que tudo vem de cima, né? E a música, ela deriva diretamente do termo musa. A música é a arte mais sublime que existe, porque é a única que não exige uma ação do espectador. Sim. A música, você não precisa ir ouvir a música te pega no trânsito, no elevador, né? As outras artes todas você
tem uma ação em direção àquela arte. A música rege as nossas vidas. Exatamente. E a máquina do tempo, você ouve determinada música, você se transporta o que a gente estava falando nos bastidores. Por um primeiro beijo, para uma situação, para uma tristeza. Para tudo. Para tudo. Né? Tudo. Então, realmente, a música é bom. Platão dizia, né, cuidado com a música que o governo dá aos povos, né? Ou seja, já consciente do poder que... Eu faço uma palestra em universidades que chama música como instrumento de transformação da sociedade. Porque realmente né? Exatamente. Então, assim, você pode fazer música, que, infelizmente, a música que a gente tem hoje, que é uma música voltada para o nível sociocultural da maioria da população brasileira. O que é uma coisa triste, por quê? Porque mantém essas pessoas nesse nível, né? Eu sempre quis, né, por exemplo, se você manda uma mensagem muito cabeça, entendeu? Por exemplo, o Raul e o Paulo Coelho, eles conseguiam mandar mensagens muito cabeças, mas com uma linguagem muito popular, porque o Raul Seixas tinha, aliás, recomendo para todo mundo, assistam a série, é sensacional, porque mostra como o Raul traduziu o conhecimento esotérico do Paulo Coelho em uma linguagem extremamente acessível. Porque, assim, se você manda a mensagem aqui, quem está aqui não alcança. E aí a mensagem fica perdida. Mas se você manda ela aqui, mano, mesmo se o cara subir um degrauzinho só, você já mudou o patamar. Então, assim, se o cara tem que ir procurar no dicionário o que quimeras quer dizer, já acrescentou, porque ele vai ver lá que quimeras pode ser manipulação genética, que quimeras pode ser um ser mitológico, que quimeras podem ser sonhos impossíveis. Ele já vai expandir ele vai já ter uma visão científica, vai ter uma visão poética, vai ter uma visão filosófica de uma palavra que ele não conhecia. Então, é assim que eu faço música com esse compromisso, né? Aonde que eu estava que eu me perdi? Agora você vai falar das outras bandas. Das outras bandas. E aí, o que acontece? Hoje em dia, esse mercado cover está muito... Assim, eu muito tempo fui crítico disso, porque o que acontece é que a maioria dessas bandas covers de músicos excepcionais, porque eu vi um rapaz do ABC fazendo um show de homenagem ao Cornell, que eu falei... Fiquei chocado que o cara canta, banda que é boa. Vi o filho do Sérgio Reis, o Bavini, fazendo Bon Jovi. Falei, nossa! Entendeu? Ou seja, são bandas excelentes, com músicos excelentes, mas que tocam em pubs, que pagam mal e que criam um círculo vicioso, né? Que acostuma o dono desses lugares que precisam de uma atração artística para ter consumidores com cachês baixos. Então, o que acontece? Assim, você pega um lugar como Blue Note. O que é o Blue Note sem uma atração? Nada. Ele pode ficar sem atração? Não sabia. Hã? E ele pode ficar sem atração? Não pode. Mas ele quer 50% do seu couvert artístico para você tocar lá. E não divide o que ele fatura no bar e na cozinha. Então, mano, assim, eu acho que isso é nefasto, e aí eu acho que quem vai lá e toca isso, entendeu? Tá sabotando o mercado. O Arnaldo Brandão falou assim, mas o que você quer, criar um sindicato? Não quero criar um sindicato, quero criar uma consciência de classe, né? Mas, então eu era... Consciência de valorização, na verdade, né? Eu era contra isso. Aí eu falei, quer saber? Eu posso morder uma fatia disso daí, não fazendo cover, mas fazendo versões. Por quê? Porque os grandes CEOs e diretores de empresa hoje é uma geração que tem entre 55 e 70 anos, são os nossos fãs. Então eu convidei músicos de bandas importantes dos anos 80 para fazer uma banda chamada Rádio Nacional, focada em repertório do rock nacional dos anos 80, para fazer evento corporativo. Vou morder uma fatia, vou fazer baile em clube. E aposto que está sendo um estouro de sucesso por causa da nostalgia. Ainda estamos, exatamente, porque como a gente conversou em off, essa nostalgia é um fenômeno sociológico. Sim.
porque as pessoas, diante da avalanche de informação, estão precisando se agarrar em boias de conforto e familiaridade, né? E a música traz isso. Então eu convidei o Alec, guitarrista do Metrô, convidei o Rocco, baterista do Tóquio, convidei o Fred, tecladista do Degradê e do Zero, e o Beto Birger, baixistas do Zero e do Now. E a gente está ensaiando já com a agenda aberta para agosto. Tá. Segunda banda, né? Isso. Terceira banda, eu tô com o Zero com uma formação que me acompanha desde 2017, que é músicos extraordinários, né? O Daniel Viana, Nivaldo Ramos, Caio Marins e Gustavo Vermelinger. E foi um achado para mim, porque uma das coisas mais difíceis numa banda é criar um organismo, porque são pessoas diferentes. Sim. Que de repente têm que encontrar uma linguagem, né? Então isso sempre me deu muito trabalho em formação de banda. Eu encontrei essa banda de músicos que tocam junto desde os 14 anos, então o organismo já existia. Então foi uma facilidade, a gente compôs com muita facilidade, e todo mundo que eu chamava para fazer uma formação do Zero, que já teve 20 formações, sempre caindo fácil. Não, vamos tirar o repertório. Eu falo, mano, para você criar uma linguagem, você precisa fazer música nova. Sim. Porque só reproduzir o que já foi feito, primeiro, é uma coisa que... Pô, eu tô ensaiando agora, eu sei, há 42 anos. Porra, enche o saco, né? Aí tudo bem, aí eu peguei essa banda já pronta. Eu falei, nossa, então eu tenho muita dificuldade em abrir mão deles, mas eu tenho um problema logístico, né? Eles estão em Nova Friburgo. Né? Aí tudo bem, eles são bem dispostos. A gente fez Belo Horizonte recentemente com a Plebe Rude, a gente fez o Circo Voador no Rio, entendeu? Sempre lotação esgotada, graças a Deus. Mas porque é um público fiel, como eu disse, eu estou na terceira geração de fãs, né? Eu tenho massa crítica de fã para lotar uma casa. Mas eu chegando em São Paulo, eu vi que tem muito lugar em São Paulo que eu posso tocar que não comporta a minha despesa de trazer uma banda do Rio. Sim. Então eu falei, preciso fazer um Zero em São Paulo. O que acontece? O Marcos Klein, que é o guitarrista do Ultraje a Rigor, que toca no The Noite, já foi do Zero. Ele e o Mingau, querido, que está enfrentando um momento muito difícil, com as melhores vibrações de todos nós, porque é um dos melhores caráteres do rock, entendeu? Um cara que ninguém tem isso para falar. É um dos caras mais amados. Eu acho que tão querido quanto o Mingau, só o Clemente, entendeu? Porque são dois caras geniais, né? Bem-humorados, amigos, gente finas. É uma a história, você lembra do momento coach do Clemente? Foi, acho que, o mais engraçado que nós já tivemos. Ele é muito bom. Clemente é inacreditável. Eu tenho muito orgulho de ser amigo dele. Era um parceiro. Mas aí a gente, de 2008 até 2013, o Zero e o Ultraje eram a mesma banda, só trocava o cantor e o baterista. Entrou o Xavier no lugar do... Ih, rapaz, vai ficar triste. Do Bacalhau. E eu entrei no lugar do Roger, né? Então a gente fez muito tempo em trio, né? A gente fez Bolshoi em Goiânia, muito show em trio, e depois, para fazer uns shows maiores, a gente chamou o Ruivo para fazer o teclado. E aí eu falei, Marquinhos, me ajuda aí a fazer um Zero, você tá afim? Adoro tocar com você e tal. Eu falei, então me ajuda. Aí a gente chamou o Caio Pamplona, que é o baixista do Kiko, que está em turnê com o Capital, chamou o Dé Repeto, que é um baterista que eu conheci tocando com o Bavini nesse cover de Bon Jovi. E os irmãos Molina me recomendaram o Ranzé, que é um tecladista que trabalhou muitos anos com o Schiavon, que fez toda a trilha lá do Rei do Gado, que é o cara que faz a produção musical de uns animes mais queridos que tem uma banda de anime que eu fui ver tocar lá
Anime Friends no AMB, que foi um mundo que eu descobri que eu não conhecia. O AMB com mais de 1 milhão de pessoas, lotado, shows de bandas do mundo inteiro, só tocando anime, né? Spectrum Man! Que maneiro. Sensacional. Em breve a Sweet TV quer estar dentro desses eventos também, trazendo pra galera de casa, não só as bandas, né? Pois é. As atrações. Vou fazer a ponte, né? Pô, Vou por fazer favor, a ponte. Sweet TV, Showtime, Anime Friends, ou um overall no Anime Friends também. E aí, então essa banda está ensaiando também, é uma banda muito mais fácil de ensaiar, porque são todos músicos profissionais, né? Com a Rádio Nacional, o Rocco não estava tocando todo dia, né? O Fred não estava tocando todo dia, eu, o Alec e o Beto, a gente continua na música, então é uma banda que a gente está... Mas como é que você está administrando esse tempo? Você tá com 3 bandas? Tem dias que eu ensaio 10 horas por dia. Cuidado de voz, com imagina. 67 anos. Sinal que tem energia e saúde é dar que sobra. Não, é porque a música é energizante, mano. Isso é bom, né? A música é a verdadeira fonte da juventude. As pessoas, dificilmente alguém me dá mais do que 50 anos. Eu tenho 17 a mais. Não parece mesmo. Não, até não pela parece questão, mesmo. né? A questão facial, vamos colocar as rugas, etc. Você é bem. Parece novão mesmo. 55 no máximo, assim, acho. Mano, mas é a disposição que o rock dá, entendeu? E você também. E também a sede Os Rolling Stones que o digam, né? Mas ali é o seguinte, os caras estão trabalhando porque não saem de casa por menos de $1 milhãozinho de dólares, né? Eu, infelizmente, estou pastando naqueles cachê merda, mas se Deus quiser eu chego vai lá. Vai mudar. Pessoal aqui da Sweet TV vendo a gente aqui, ó. Você aí de casa que é empresário, que é produtor, que tem os eventos. Eu estou precisando de um, mas agora o louco é o seguinte, né? Então, eu estou com uma banda no Rio, né? Eu estou montando 3 bandas em São Paulo e ainda falta fazer o meu combo de samba. Porque o meu maior parceiro durante a pandemia é o maestro Rio do Hora. A gente já tem 13 temas, canções novas, né? E eu tenho todo um repertório de samba que eu comecei a compor lá em 96. Sério? Com o Luiz Antônio, que é o autor de Lata d'Água na Cabeça, Eu Bebo Sim, é Mulher de 30, né? Aí essa é uma história para outro podcast. Não, isso é interessante, porque se você está sabendo, não sei se você está sabendo, que nesse exato momento, esses dias, o Frejá está com a Zélia Duncan na final do samba... acho que não sei qual a escola de samba. Carnaval, não, mas escola de samba. Eles estão preparando, eles lançaram um samba, um trabalho homenageando a Rita Lee, que vai ser o tema de uma escola de samba do Rio. Maravilhoso. Então tá o Frejá com a Zélia Duncan, a parceria dos dois. Ontem eu falei com ele, cara, parabéns, muito legal. Mas eu, assim, por exemplo, samba enredo é uma coisa que a letra é legal de fazer. Mas o samba enredo não é samba, meu, é marcha. A minha praia de composição de samba é samba canção ali na tradição do Cartola. Sim. Então eu tenho sambas assim: essa saudade eu cultivei, feito uma rosa em meu jardim, me embriagando para viver em seu aroma e sua cor. Sinceridade foi um bem. Então podemos contar não foi maldade de ninguém. Há muito tempo eu te avisei que andava estranho o nosso amor. Aquela vida era assim, o seu jeitinho dominando o meu, sua vontade querendo vencer e o meu desejo tendo que esperar. Me deixa, que eu quero viver sozinho, sem aquele seu carinho, na saudade de voltar. Sinceridade foi um bem. Entendeu? Parabéns. Uau! Então vai vir a 4ª banda. Mas aí eu só vou poder fazer essa andar quando eu estiver ganhando dinheiro com as outras. Sim. Porque essa daí é uma coisa que eu vou enfrentar aquela dificuldade. Roqueiro não faz samba, sambista não faz rock, essas compartimentalizações que infelizmente Mas o você Brasil é um baita de um compositor e você também compõe para outros artistas? Eu vou te falar, né? Meu grande mestre, amigo e parceiro, porque eu tenho essa honra no meu currículo de ter uma música com Ronaldo Bastos, né? Me falou uma vez o seguinte: Guilherme, olha só, eu tenho a melhor carreira do mercado.
Eu falei, por quê? Ele falou, porque o grande público não sabe quem eu sou, eu não tenho que ficar dando autógrafo, fazendo selfie, eu entro e saio tranquilo dos shows e dos lugares. Todos os meus pares, as pessoas do meio, sabem quem eu sou, me respeitam e me prestigiam. E eu ganho toda a grana. Eu falei, mano, essa é a carreira que eu gostaria de ter. Aonde que eu esbarro? Eu esbarro, bicho, na personalidade vocal. Todo mundo que canta as minhas músicas imita a minha voz. Nossa. As pessoas têm dificuldade de me ver como compositor. Eu mandei música para Sandra de Sá, entendeu? Como é que é? É tudo mentira, inveja e falsidade de alguém que talvez prefira viver na solidão. É tudo mentira, te amo de verdade, mas também não me admira ter amado em vão. Uau. Cara da Sandra de Sá. Eu tô de boca aberta. Hã? Não, tô de boca aberta. Eu faço muita música. Pô, imagina assim, o Rio do Oro é um cara que tem 6 Grammys, é o produtor do Zeca Pagodinho, do Martinho da Vila, da Beth Carvalho, do Dudu Nobre, entendeu? O cara ele tem o parceiro que ele quiser. O cara me escolheu para escrever letra para ele, por quê? Porque eu devo ser bom letrista. Não há dúvidas. A história, né? Não a história que a gente não conhecia, mas a parte que a gente conhece da mídia, da série e tudo mais, porra, as letras são sensacionais, legal. São fotos. Parabéns, é um prazerzaço trocar ideia com esse ícone aqui, essa joia. Você que tá assistindo a gente aí, ó. Põe na geral aí, produz. Aí, valeu. Você que tá assistindo a gente aí, ó, nesse programa aí, ó, empresário, tá procurando aquela cereja que falta no seu bolo, irmão, entra em contato com o Guilherme aqui, certo? Pode entrar em contato fácil ali no Instagram, Guilherme Snar 0, no Facebook, Guilherme Snar 0. Qualquer aí. Dúvida, no TikTok, chama a gente que a gente manda. Chama a gente, deixa o comentário aqui no nosso YouTube que a gente repassa também. Boa, e eu acompanho, comento. Não vai faltar oportunidade de terem essa pérola aí no repertório de vocês, certo? E, né, pô, vamos partir para os finalmentes agora. Pô, com tristeza. E a gente tem uma parada aqui que é um momento coaching. Tá. Momento coaching ou anti-coaching? Você escolhe, cara. É um momento que você vai olhar para sua câmera, que é aquela ali, certo? E você vai passar... vou ter que falar uma coisa inteligente. Uma visão. O que você quiser, cara. O Clemente foi engraçadíssimo. Por isso, o anti-coach é por causa do Clemente. Porque ele chegou, se preparou, fez a cara de galã e falou... A gente, pô, o que você falaria para quem tá começando? Ele falou assim... Desista. Esquece tudo. Mano, olha, a gente fez um show beneficente para o CIAN, que é uma entidade que cuida de crianças com deficiência intelectual no Jaguaré, né? Então ele cuida das comunidades lá do Jaguaré e muita gente, vai para crianças com autismo, com paralisia cerebral, com síndrome de Down, e eles fazem um acolhimento da criança e da família. Então tem terapia para a família, é uma instituição inacreditável. Minha namorada é uma das diretoras e a gente nos conhecemos, inclusive, porque ela me pediu ajuda para fazer um show beneficente, porque ela queria renovar a plataforma de doadores, e ela que me deu essa coisa assim, porque eu queria, os CEOs hoje gostam de anos 80. Aí eu, E aí a gente fez um show, eu, Clemente, Kiko Zambian, que eu convidei a Wina, com o Zero de Friburgo tocando, né? E aí, eu não posso me perder no raciocínio, ela ofereceu um jantar, nós fomos jantar numa pizzaria, tudo, e aí tinha jogo do Santos no Corinthians, o Kiko é santista doente, o Clemente é corintiano doente, o Corinthians estavam perdendo, e o Kiko ficou sacaneando o Clemente o tempo inteiro. Aí uma hora ele falou, pô, você viu que o Flamengo, você é Flamengo, né? Você viu que o Flamengo fez uma letra do Flamengo com a minha música, né? Aí ele começou a cantar, né? Sim, um dia, né, o Flamengo fez essa letra daí. Aí o Clemente falou, porra, muito melhor do que a sua letra, você devia tocar essa no show. É porque eu sou muito vascaíno, então eu tô aqui no canto. Bom, então assim, eu não sei se eu tenho uma coisa muito inteligente para falar, mas eu vou falar 2 coisas que são importantes. Uma, ouça rádio. Não ouça
plataforma digital, porque isso está matando a música. 2, compre vinil, né? Porque vinil é uma coisa que dura a sua vida inteira, você deixa de herança para os seus filhos e, pô, tem capa, tem encarte, é uma outra experiência, né? E aí eu vou falar para quem está começando, eu não vou falar desista, porque eu acho assim, um sonho que move a vida, né? Eu vou falar uma coisa, e não é uma frase minha, mas é uma frase que foi meu lema de vida há muito tempo, e é uma frase do Vinícius de Moraes, que é o seguinte: a arte não ama os covardes. Então, mano, se joga com coragem, e coragem é o contrário do que as pessoas acreditam, que seja audácia, destemor, né? Coragem quer dizer coração, age, agir, agir com o coração. O corajoso é o que age com o coração. A arte não ama os covardes, tenha coragem. Sabe as palavras aqui, ó, desse ícone aqui, ó. Palmas aí, produção. Maior momento emocionado, os caras me zoam na seguida. Não, mas ó, pra vocês aí de casa que assistiram com a gente até aqui, certo? Deixa o seu joinha, compartilha com o amiguinho. Muito obrigado. Muita história legal aqui, o Guilherme veio compartilhar com a gente, certo? Histórias aí que a galera nem sequer imagina que aconteceram. Agradeço a audiência, agradeço a simpatia, o papo, o convite, né? O maior barato. O cara falou, pô, você não quer ir lá com a gente? Eu tô dentro na mesma hora. Ele demorou para responder, eu ainda cobrei. Falei, pô, mano, eu te respondi ontem. Isso é importante pra gente, muito importante, porque, pô, eu sou o mais novinho aqui, né? Mas eu ouço... Você deve ter a idade do meu filho mais velho. Eu tenho 32 anos, cara. Mas eu ouvia, né? Ouvi sons e acompanhei os sons de longe, da TV e tudo mais. E hoje poder ter a oportunidade de conversar com os ídolos, de conhecer os artistas e entender, porque quando a gente era moleque e via a galera, vocês na TV, na rádio, ouvia, fácil falar, pô, teve sorte na vida, saca? Não, mas quando você começa a estudar o processo, sinistra. Véio, eu uma vez... uma relação sinistra foi uma... Meu irmão do meio, eu acabei não falando o nome da banda, né? Porque a nova... que eu falei que era Isnários Psicofônicos, e a psicofonia é o fenômeno através do qual quem está lá em cima, os vivos dão voz ao que está lá em cima, né? Então, os médiuns são psicofônicos, né? E aí era Isnários Psicofônicos, mas aí eu falei lá, pô, essa banda não tem nome, aí Neguinho mandou lá Isnários Nerds, e aí todo mundo curtiu, a banda toda curtiu, Isnários Nerds. Abreviando, Nerds. Aí eu fiquei, vai ficar bom no interior de São Paulo, né? Snarlios Nerds. Mas vamos lá. E o arroba pra galera achar essas bandas que já tem trabalho? Olha, só a Rádio Nacional que já tem Instagram, porque o Snarlios Nerds ainda não tinha nome, né? Então, tal. E o Zero vai ser o mesmo Zero. Eu não vou fazer um segundo de banda Zero, vai ficar o mesmo lá, que é o Guilherme Snar Zero, como eu falei para vocês. Agradeço muito, o papo foi ótimo, desculpa aí que eu falo mesmo pra caramba. Amamos aqui. Sabe qual é o nosso slogan? Isui Podcast, porque quem tem a voz é você. Bom slogan, mano. Maneiro. Vamos nessa, pô, contem comigo, tem muito mais história pra contar, como vocês podem imaginar. Vamos marcar. A casa outra. É sua, cara. E vamos só pra finalizar aqui no estilo bonitão. Na Isui TV é nós ou não é nós, Guilherme? É nós. É nós!